Quem te viu, quem te vê. Alguém soltou risada de leve, como se fosse só uma curiosidade inocente, enquanto as cadeiras do salão rangiam sob o peso das lembranças. Rosto por rosto, histórias se esboçavam, o garoto franzino que virou empresário. A menina tímida que casou no civismo, a professora que ainda carregava giz no cabelo. No canto, pessoas cochichavam e devolviam sorrisos amarelados. E então, quando a murmuração encontrou a mulher que todos diziam conhecer, a frase voltou a circular, agora com outro peso. Quem te viu, quem te vê. E se eu te contasse uma história em que esse bordão virou destino? Nem sempre para quem a gente espera, nem sempre do jeito que a plateia imagina. Fica comigo, não para julgar, mas para sentir como, em reuniões como essa, o passado parece querer colocar cada um em seu lugar de novo. Havia, há anos, numa terra de terra vermelha e árvores que cantavam com o vento, um casal chamado Wangba e Obian. A aldeia acordava cedo. O barulho do pilão, o cheiro do peixe seco no fogo, a textura da poeira que grudava nas sandálias eram como um mapa que todos sabiam ler. Wangba era mulher de mãos firmes e olhar morno. Obian, homem de fala fácil e sonhos largos. Casaram-se na simplicidade, uma festa pequena, coroas de palha, promessas sussurradas ao luar. Sonharam com filhos, com a casa cheia de passos e de risos. A vida começou a afirmar que entre o labor e a espera. As primeiras crianças que vieram foram filhas. 1, 2, 3, depois vieram mais 4, 7 meninas em sequência. A alegria das chegadas era genuína, mas na comunidade havia hábitos antigos, desejos sutis que se infiltravam onde menos se esperava. Um filho para carregar o nome, murmuravam alguns anciãos. Eram comentários que não quebravam o dia, mas plantavam sementes de inquietação. No início, Obian falava com ternura das filhas. Ele as nomeava uma a uma e aprendia o ritmo dos seus risos. Aos poucos, entretanto, começou a olhar diferente. Não com ódio, nem com violência aberta, mas com aquela distância que as escolhas podem criar, menos presença nos pequenos ritos. Menos partilha do peso, pequenas preferências tornando-se hábito. A mudança foi quase imperceptível até o Doma chegar. Ela era jovem quando entrou na casa. Considerada por muitos uma mulher de destino, veio como segunda esposa, recebida com festa e promessas. O nascimento do filho dela foi celebrado como se a aldeia recolocasse uma peça perdida no tabuleiro. Havia coloração nas roupas, cantos longos, e a casa principal pareceu brilhar de novo. O menino teve nome cantado 3 vezes. Ganhou um cantinho macio, ferramentas, favores e um teto sem goteira. As filhas de Wangba, em contraste, foram movidas para um pequeno barraco nos fundos, parede de palha. Chão batido, o som distante das conversas que agora não as incluíam. A expulsão não foi um único ato de fúria. Foi um alinhamento de pequenas decisões que, somadas, empurraram Wangba e as meninas para a borda da casa. Obian, que antes caminhava com a família como quem canta, passou a fechar a porta com cuidado quando o vento trazia o cheiro do barraco. Não houve gritos públicos. Houve silêncio seletivo, jantares separados, elogios destinados ao menino que lhe dera o legado que tantos celebravam. No barraco, no entanto, emergiu a outra sorte, a construção de caráter por meio da dureza e do afeto verdadeiro. Wangba não se deixou sucumbir ao silêncio imposto. Ao invés disso, fez da rotina uma escola. Levantava-se antes do galo para varrer o chão e acender um pequeno fogo. Ensinava as filhas a dobrar roupas com respeito, a escolher um grão de milho e agradecer pelo pão, a trocar uma palavra de consolo antes de dormir. Elas iam à água, carregavam o cântaro juntas, aprendiam a ler os sinais das estações. Não era uma vida de facilidade, mas era uma vida onde cada gesto tinha um sentido. As meninas aprendiam a costurar, a catar ervas, a cuidar dos mais velhos da aldeia. Aprendiam, sobretudo,
que dignidade não se compra com privilégio, se conquista com trabalho e gentileza. Havia cenas que se repetiam como repentes de um mesmo canto, uma manhã em que a filha mais velha acordava a chuva para cobrir a pequena irmã. Um entardecer em que costuravam bandagens para curar o pé de um vizinho. Uma noite em que dividiam a última fatia de mandioca com um menino órfão que passara pela porta. Pequenos episódios, mas que iam formando algo grande, responsabilidade, coragem. A sensação de que fazer o certo é um fio que atravessa gerações. Enquanto isso, na casa grande, o filho era tratado como promessa inacabada. Cada deslize era amaciado por desculpas. Cada erro, abafado pelo nome do pai. Os anciãos, em algumas conversas privativas, trocavam olhares e palavras de advertência. Cuidado com a mão que tudo amansa, dizia um deles. Mas a complacência é uma semente traiçoeira. O menino menos acostumado ao perdão sem consequência menos aprendeu a confundir proteção com impunidade. Aos poucos, a indisciplina tornou-se hábito. Primeiro, atrasos para cumprir compromissos. Depois, negligência em trabalhos comunitários. Por fim, apostas arriscadas e mais companhias que faziam o sal de todas as promessas se apagar. A comunidade reagia com murmúrios e atuações, conselhos nas sombras, repreensões que pareciam cair em ouvidos surdos. Algumas famílias que outrora aplaudiam Obiang começaram a virar o rosto. A reputação do homem, construída ao longo de anos de convívio e discursos, começou a rachar. Não por ódio, mas por consequência das escolhas que ele fizera, onde regou, ali nasceu. Foram anos de sinais pequenos que se tornaram grandes demais para ignorar. Voltemos ao nosso salão por um momento. Veja como, em reuniões, as pessoas gostam de alinhar o passado às suas memórias confortáveis. Quem conta um sucesso esquece as mãos que o ajudaram. Quem lembra de uma humilhação repete só o que dói. É por isso que o reencontro é terreno fértil para surpreender. Alguém atravessa a sala e, no rosto, traz a marca do que viveu menos. Algumas peles carregam tristeza, outras carregam dignidade. A frase "quem te viu", quem te vê costuma operar como lente que diminui e amplia ao mesmo tempo. Na história de Wangba, a ruptura maior veio quando o filho do lar principal foi envolvido em algo que não podia ser mais abafado. Não foi um escândalo vago, houve um episódio concreto, digno de sala cheia e boca aberta. Traições de confiança, um negócio mal feito que levou perda de recursos da aldeia. E depois atos que chamaram a polis para decidir. Houve um processo. E quando uma comunidade precisa descobrir a verdade, ela não deposita só no tribunal dos homens. Há o tribunal das conversas, das memórias, dos olhares de quem já viu muita coisa passar. O dia da audiência foi longo, o casario se enfileirou. Os anciãos que antes trocavam avisos agora falavam em voz alta, com autoridade. Relatos vieram, o descuido, as promessas quebradas, os prejuízos. Não era um linchamento de sensações. Era a constatação do que o desleixo e a indulgência geraram. O menino, já homem, estava diante de todos. Já não era apenas a criança recebida nos braços do pai. Sua cara revelou surpresas de quem nunca ouvira a palavra responsabilidade sendo cobrada de fato. A humilhação pública foi dolorosa, porque não se trata apenas de vergonha. Trata-se de ver o próprio nome desfiado em frente aos que mais queriam acreditar. Obiang, sentado na fila, sentiu o peso de cada palavra como se fosse uma lâmina que corta memória e orgulho. Ele experimentou o que temeram muitos, que as escolhas, cedo ou tarde, retornam como sombra. Com a desordem dos filhos veio a perda do prestígio. Os que antes batiam palmas afastaram-se. O homem encontrou no espelho da vila um reflexo que não reconhecia. E é nesse ponto que a história nos força a olhar para dois modos distintos de criar, aquele que embeleza e protege mesmo quando há erro, e aquele que disciplina com amor, que cobra consequência, que modela caráter.
Não é fácil dizer qual é só certo. Em muitos casos, é preciso equilíbrio. Mas a vida de Wangba mostrou algo claro: sem firmeza educativa, a indulgência vira terreno fértil para a desordem. Sem afeto e sem limite, a proteção transforma-se em muleta. Houve dias em que as filhas foram chamadas pela aldeia para ajudar em cerimônias. Dias em que adolescentes voltavam para agradecer um favor seu. Elas aprenderam a dar resposta, a falar com clareza, a administrar pequenas quantias de dinheiro quando pediam para comprar ingredientes para o festim. A primeira filha abriu um pequeno negócio de tecidos remendados que se transformou em ponto de encontro para mulheres que queriam aprender a costurar. A segunda dedicou-se à escola da aldeia. Ensinava crianças a ler e, mais importante, a respeitar umas às outras. A terceira virou referência em medições de terra, ajudando vizinhos a plantar nas épocas certas. Em cada uma dessas minas, há um fio comum: responsabilidade, trabalho e honra. Uma manhã, uma das filhas encontrou no caminho uma criança que haviam expulsado da casa grande por travessuras. Sem pedir explicações, levou ao fogo duro-lhe um pão, ensinou-lhe a varrer a soleira. Pequenos gestos que falam da educação que recebeu, acolhimento que não confere permissão ao erro, mas que restaura. Outra vez, quando uma colheita foi perdida por um incêndio, foram as filhas que organizaram mão de obra para salvar o que restou. Venderam tecidos, emprestaram comida, empreenderam formas de sustento. Cada ato acrescentava reputação, não por vaidade, mas porque o caráter perde menos quando praticado em comunidade. Enquanto isso, Obiang foi procurado em sua vergonha. Ele bateu à porta do barraco certo dia, com passos envergonhados, pedindo ajuda e abrigo. A cena foi doída. Imagine o homem que um dia fechara a porta sobre sua mulher, diante dela, pequeno, pedindo um pouco do que ela sempre soubera oferecer. Não era só uma questão de abrigo. Havia pedidos de perdão que soavam leves demais para o estrago feito. Wangba ouvia. Não com sede de vingança, nem com alegria pela queda. Havia, sim, uma firmeza nas palavras que disse quando a conversa aconteceu. Você regou o que quis ver crescer, disse ela em voz baixa, menos uma frase que não era acusação vazia, mas constatação de consequência. Não se tratava de humilhar, mas de responsabilizar. Wangba não usou de gritos, usou a verdade. Ela falou das noites que passou costurando para o jantar. Das filhas que ensinou a devolver o que pegavam emprestado, da disciplina que, no fim, dera frutos. E quando Obiang, de cabeça baixa, pediu a casa de volta, ela ofereceu abrigo. Mas não retidão sem custo, haviam responsabilidades a cumprir. A restituição tinha de ser ganha. A reação da comunidade a esse gesto não foi de aplauso automático. Alguns criticaram o que chamavam de dureza. Outros, porém, reconheceram que havia sabedoria naquela postura. O perdão que não exige retorno não restaura a ordem. A humanidade precisa de limites que a façam crescer. É paradoxal, talvez. Mas a vida é feita de paradoxos que educam mais do que elogios vazios. Retorno por um instante àquele salão do reencontro. Olha para a mulher que causa surpresa. Ela caminha ereta, veste roupas simples, mãos calejadas, olhar sereno. Sente-se no peito desse público aquele pequeno choque, a antiga menina da aldeia transformada numa presença que impõe respeito. Alguns cochicham, quem diria, outros sentem-se tocados. Lembrando-se de uma mãe, de uma tia, de uma professora que antes jamais receberam crédito. A expressão "quem te viu", quem te vê agora soa diferente, não apenas como comentário sobre aparência, mas como reconhecimento de caminho trilhado com dignidade. A reparação social não veio com um golpe de sorte. As filhas foram construindo redes, costuraram roupas para vender na cidade. Foram aprender técnicas de plantio que trouxeram melhor colheita, abriram um pequeno mercado de trocas.
Elas passaram a ser procuradas em festas para ensinar meninos e meninas a trabalhar com cuidado e respeito. Aos poucos, a ruína do antigo prestígio de Obiang foi substituída por admiração pela integridade delas. As pessoas começaram a entender que o valor de um indivíduo raramente é o que uma prova isolada revela, mas o que sua vida inteira demonstra. O homem tentava se justificar, arrepender-se, buscar apoio. Há arrependimentos sinceros, feitos de latências e construção. E há arrependimentos que buscam anistia sem transformação. Obiang teve a oportunidade de realizar a mudança. Mas arrependimento exige obra. Não se resume a palavras no fim da tarde. Pede atos que sustentem as palavras. Quando ele tentou retornar ao convívio, não encontrou a casa cúmplice de outrora. Encontrou trabalho a ser feito, confiança a se reconstruir, rotinas a se cumprir. E mais cedo do que o homem imaginou, percebeu que a estrada de volta passa pela humildade. A moral dessa história, traduzida ao formato dos nossos reencontros, é simples e ao mesmo tempo complexa. Julgamentos rápidos menos aqueles que brotam em festas, em corredores de escola, nas redes sociais menos costumam ignorar o processo. Eles preferem o efeito ao processo. Mas as verdadeiras transformações são feitas de pequenos atos repetidos no anonimato. Então, quando alguém chegar num reencontro e soltar um "quem te viu, quem te vê", que isso não seja sentença. Que seja ponto de partida para ouvir, para perguntar. Para reconhecer que por detrás da mudança pode haver dor, trabalho, arrependimento ou crescimento. Ainda outra lição que não podemos esquecer: responsabilidade parental não é só mitigar dificuldades, mas preparar para a vida. Quando se protege sem limites, cria-se uma bolha que estoura quando o mundo exige contas. Por outro lado, ocupar-se de ensinar a dignidade, a honestidade, o trabalho e a humildade gera frutos que se multiplicam. E esses frutos se mostram, muitas vezes, em momentos de crise, quando o nome é testado, quando as escolhas do passado aparecem diante de todos. As micro-histórias que pontuaram o caminho das filhas já se espalharam pela aldeia como sementes que viram árvore. Uma delas, ao abrir sua oficina de remendos, ensinou a outro jovem que havia sido esquecido a cortar tecido com precisão e respeito. O jovem, que antes era visto como perdido, aprendeu profissão e passou a ajudar a comunidade quando houve enchente. Outra filha, agora diretora da pequena escola, não apenas ensinava a alfabetização. Reunia as famílias para resolver conflitos e incentivava meninos e meninas a participar das campanhas de plantio. Pequenas iniciativas que mostraram a força do caráter construído ao longo do tempo. E Obiang viveu sua lição com a gravidade de quem perdeu mais do que cargo social. Perdeu conforto. Teve que se adequar ao trabalho que outrora delegou a outros. Aprendeu, com dor, que conivência com o erro dos próprios cria um eco que volta para casa. A história não pretende rumi-la, lo eternamente. Pretende que, nas reuniões como a que abrimos no início, a gente pense duas vezes antes de rir da queda do outro. Porque muitas vezes, cada um carrega um caminho que ninguém viu por completo. No final, houve um reencontro simbólico. Em uma tarde quente, Obiang buscou a presença de Wangba. Não para recuperar um bom lugar na mesa, mas para pedir permissão de se aproximar do trabalho diário que ela fazia menos, ajudar na plantação, costurar para os idosos, reparar o galpão comunitário. Ele foi recebido, mas não em glória. Recebeu tarefas. Foi ensinado a consertar o que havia quebrado e a não se apresentar mais como senhor de injustiças. Foi uma reparação com dignidade. A aldeia viu e, silenciosamente, aprovou. Alguns exclamaram: "Quem te viu, quem te vê", desta vez com um tom que podia ser de espanto, de alívio ou de ensino. Ao encerrar este conto, volta ao salão do reencontro. Olhe para as pessoas ao seu lado. Quantas transformações você já testemunhou sem saber? Quantas histórias foram resumidas por frases cortantes?
Em vez de apenas repetir o refrão quem te viu, quem te vê, que tal perguntar, e o que aconteceu no meio? Que escolhas foram feitas? Quem ajudou? Quem foi deixado de lado? Ser curioso com empatia é muito mais útil do que rir da mudança de alguém. Se esta história te tocou, conte a outros. Não para alimentar fofocas, mas para inspirar conversas que valorizem caráter em vez de aparências. Deixe um comentário com a frase: cada criança é bênção. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre escolhas, responsabilidade e dignidade. E lembre-se, na próxima reunião, quando quem te viu, quem te vê aparecer, respire fundo e permita-se ouvir mais do que olhar.